Começamos as coisas na prefeitura de Pulho, onde um trem para a noite, como alguém chama por seu mestre. Então vemos uma mulher em um vestido azul perguntando seu mestre o que o está incomodando. O cara diz que Redink está voltando amanhã e ele acha que o casamento com Xiaolan vai ser cancelado. O jovem mulher senta-se em seu colo e diz que Xiaolan não o deixaria vivo, mas o chefe está preocupado com o garoto. Com um ímpio sorriso, ela afirma que o jovem é um total ninguém e com um tesouro sobre ele. Ele está praticamente desaparecido. Com isso, o mestre menciona que as pessoas do reino de Huan também estão atrás do Lotus, e eles têm conexões poderosas. O mulher o acalma, falando sobre o mestre da gangue Jiang, chamando de que apenas rouba seu pai. Ela então garante que assim que nosso MC pisa nesse trem, seu destino será selado. Vemos a estação de trem e alguém grita o nosso personagem principal nome. Em seguida, avistamos uma garota de cabelos roxos, acenando com a mão para cima para pegar dele atenção. Ao lado do nosso menino é sua loira amigo, que está elogiando o jovem senhora, chamando-a de sua Fiane. Nosso jovem homem então provoca seu amigo sobre seu gosto por coisas da velha escola, como essas cartazes. Nosso cara mexe um palito de dente e cai perfeitamente em uma lata de lixo vários metros de distância. Impressionada, a loira amigo pergunta como ele fez isso. Nosso cara fica mais perto dizendo que é tudo sobre mentalidade. Dá ao amigo um lado sorrateiro olho. A garota se aproxima e pergunta se eles têm bebido e o amigo responde que eles apenas foram para algum churrasco. A loira pede ao nosso MC para ligar para ele quando ele chega ao dormitório e nossos jovens o homem questiona o porquê. Com um sorriso ele explica que ele também bebia muito e precisa de um wake-up call para usar o banheiro. Nosso cara o empurra e pergunta se Lucial Ellen apenas o deixava molhado ele mesmo. Com isso o amigo puxa o menino mais perto dizendo que dorme como um log e nem notaria. Ele vai dizendo ela não iria acordar mesmo se o trem descarrilou. Ouvindo isso, nosso MC fica chocado e coloca a mão na cabeça parecendo que ele está sentindo alguma coisa. De repente, seus olhos brilham em vermelho e ele parece estar tendo um ataque de pânico. Ele tem uma visão de um edifício desmoronando como a condição parece piorar. Só então, um anúncio pede aos passageiros de trem um pitch 160 e a loira diz que essa é a deixa dele. Mesmo embora ele esteja se sentindo mal, nosso jovem homem se despede de seu amigo e diz ele para cuidar. O casal então caminha fora com o amigo acenando de volta como um adeus. A loira vira com um olhar sério e também diz ao protagonista para cuidar de si mesmo. Uma vez que eles estão mais longe, a garota pergunta por que ele pediu a Li Banfang para ligar para ele. Ele explica que seu amigo tem uma mental condição e como ele bebia muito, ele ficou preocupado. Com um sorriso malicioso, a loira amigo acrescenta que Banfang não é louco. Enquanto isso, a mulher no colo do chefe questiona se o Lotus não seria perdido se Jin fosse retirado. Ela então revela que Xiaolan já sabe sobre seu amigo Li Banfang, que conhece a localização do item. O homem barbudo é surpreso com isso e encontra o jovem nome do homem muito interessante. A mulher tranquiliza-o e garante que depois de Foya, ele revela onde está o Lotus, os meninos serão eliminados. Chegamos ao dormitório da faculdade com nosso MC reclamando que as luzes foram apagadas mais cedo. Andando sozinho no escuro, ele e Lamit sendo o único que restou lá por causa de sua condição. Nosso jovem mantém pensando que, ao contrário de seu amigo, ele não tem uma casa para onde voltar. De repente, ele tem outra visão e vê seu amigo envolto em chamas verdes, implorando para ser salvo. A imagem do trem pisca de volta em sua mente ao longo com vários rostos gritando desesperados. Culpando a piada de seu amigo, ele agarra o seu telefone, determinado a ligar e acordá-lo em cima. Ele está no telefone dizendo a Jing para acorde e vá para pulo. Uma voz desconhecida do outro lado pergunta onde isso é e nosso cara percebe algo se movendo em sua cama. Chocado, ele vê sua loira amigo deitado lá e rapidamente desliga o telefone. Ele se aproxima do cara, sacudindo e perguntando quem ele é e por que ele está em sua cama. A visão do construindo em chamas verdes retorna para atormentar nosso protagonista que congela. Ele então olha para a cama e percebe seu amigo Jing está deitado lá com algumas marcas em seu corpo. Nosso jovem é confuso porque ele acabou de ligar para o seu amigo que deveria estar em um trem para pulo. Não entendendo nada, ele pega seu telefone novamente para tentar ligar mais uma hora. Desta vez a chamada não é atendida e uma mensagem diz que o número é atualmente indisponível. Nosso MC tenta acorde seu amigo loiro, sacudindo-o vigorosamente. Ele percebe o rosto de seu amigo está muito pálido e sua respiração é extremamente fraca. Vendo a situação, ele percebe que precisa chamar uma ambulância o mais rápido possível, mas quando ele agarra seu telefone, ele vê uma mensagem de Jin pedindo ao nosso jovem para salvá-lo. O visão de seu amigo pedindo ajuda flash de volta em sua mente, juntamente com conversa sobre o descarrilamento do trem. Seus olhos brilham roxos e ele se pergunta quem enviou a mensagem se seu amigo estiver certo lá na frente dele. Nosso cara leva o seu amigo do hospital. Ele está falando com o tio de seu amigo.
Com um sorriso, o tio do amigo estende uma bolsa e agradece ao nosso MC por cuidar de seu sobrinho. Nosso jovem recusa o pacote, mas o homem insiste dizendo que o criança precisa do dinheiro agora. O tio então diz que nosso cara não dorme há 2 dias e o manda para casa para descansar um pouco. Com isso, nosso protagonista se vira e deixa o hospital com uma aparência completa exausto. Sozinho, ele pega o telefone e vê outra mensagem do suposto amigo pedindo para ser salvo. A próxima mensagem confirma o nome da pessoa está hijacking, deixando o nosso jovem confuso. A MC acha que é uma farsa e está prestes a chamar a polícia, mas alguém chama seu nome. De repente, um homem aparece piscando o distintivo e nosso cara é surpreso ao ver a polícia. O oficial se apresenta como Chen Tianfang e diz ao nosso protagonista para se acalmar. O oficial pergunta se foi ele quem trouxe seu amigo para o hospital. Nosso jovem confirma e explica que ele primeiro levou o casal para o trem-estação. Ele continua seu relato dizendo que ele foi para casa depois e encontrou ele inconsciente em sua cama. Nosso cara então acha que a viagem leva 2 horas e não tem ideia de como seu amigo voltou assim rápido. O oficial então pergunta se nosso jovem teve algum problema com seu amigo e menciona sua condição mental. Irritado, ele nega ser louco e diz que a namorada de seu amigo pode provar sua inocência. Com um olhar desconfiado, o policial pergunta como o cara conseguiu de volta ao dormitório se ele pegasse o trem. Nosso jovem responde que não sabe e sugere que ele pergunte à garota desde ela estava com seu amigo. Com isso, o lawman pergunta qual trem era, mas ele diz que não tem ideia. De repente, uma memória vem à tona e ele se lembra do número do trem era 1.60. O oficial revela que este trem descarrilou e caiu de um penhasco sem sobreviventes encontrados. Chocado, nosso protagonista congela com a notícia do acidente e a falta de sobreviventes. A garota estava no trem, isso significa que ela pode ter ido embora também. As memórias voltam e ele se pergunta se seu amigo sabia sobre o acidente ou se sua namorada estava mentindo para ele. O policial se aproxima dele, tirando de seus pensamentos e perguntando o que ele está pensando. Assustado, nosso jovem se lembra da estranha mensagem que recebeu do suposto amigo naquele momento. Ele não tem certeza se deve contar ao policial sobre a mensagem que recebeu, porque não saberia como explicar a situação. Shen então percebe o telefone e pergunta se alguém tentou contatá-lo, mas nossa protinha fica quieta. O policial se despede e diz ao nosso cara para entrar em contato se ele se lembrar de algo importante. O oficial aperta a mão do nosso jovem e diz que ele deve cooperar e não deixar a cidade. Lá fora, nosso cara está perdido em pensamentos enquanto o policial observa de uma janela acima. Logo, uma mulher se aproxima de Shen e pergunta se ele tem os registros de chamadas do nosso protinha. Ela informa que ele só ligou para os serviços de emergência e para a escola sem outras mensagens gravadas. O capitão acha que não é que não haja registros, mas sim que eles não podem ser rastreados. O assistente revela que nosso jovem é órfão e foi investigado por legítima defesa várias vezes. Uma foto em um tablet mostra nosso cara derrubando 5 caras sozinho, e o policial fica surpreso. Com um sorriso, o capitão Shen comenta que esse garoto realmente é louco por fazer algo assim. Ela acredita que nosso protagonista sabe de algo e pede que alguém o siga de perto para ficar de olho nele. Shen diz que um agente já está ocupado cuidando do tio do amigo do nosso jovem. Pensando, o policial conclui que lidar com nosso protagonista não será uma tarefa nada fácil. Vemos o interior de um vagão de metrô, nosso menino está lá. Ele pensa na mensagem que recebeu e de repente outra notificação aparece em seu telefone do policial. Nosso jovem imediatamente percebe que o policial estava tentando enganá-lo com esta mensagem de texto. Então outra mensagem do suposto amigo chega dizendo para não acreditar neles e enviando uma localização. Nosso rapaz responde a mensagem e pergunta quem são. A resposta diz que seu tio, o policial e o amigo no hospital são todos mentirosos. Naquele momento, ele tem outra visão de seu amigo sendo atacado por sombras enquanto grita sobre mentirosos. Chegando à universidade, nosso cara recebe outra mensagem e se pergunta quem poderia ser. Ele percebe que a pessoa sabe sobre o tio, a polícia e até mesmo o amigo no hospital. Olhando em volta, nosso jovem sente como se alguém estivesse observando cada movimento seu. A mensagem continua com detalhes pessoais, que apenas os dois saberiam sobre sua amizade. Com isso, nossa protinha lê mais memórias e confirma que é a verdadeira Hijikin. Nosso jovem pergunta onde ele está, mas seu amigo diz que o trem está prestes a partir e pede ajuda. Seu amigo então pede ao nosso cara para pegar algo e levá-lo para sua casa com urgência. Nosso protagonista pergunta onde está o item e seu amigo responde que está no supermercado do campus. Ele então pede ao nosso protinho que leve o objeto para sua cidade natal, pois o trem sai à tarde. Dentro do mercado, o amigo explica que o item está em um armário e ele não precisa abri-lo. De repente, o armário examina o rosto do nosso jovem para sua completa surpresa. Com isso, o compartimento se abre, deixando nosso cara confuso sobre como isso funcionava. Dentro do armário, ele encontra uma jaqueta dobrada e a pega, sem entender nada. Saindo da área, nosso herói envia mensagens dizendo que está
sendo seguido e seu amigo diz que não pode derrotar o homem. Seu amigo diz a ele para se aproximar da cauda para tentar ouvir sua conversa telefônica. Nosso jovem então ouve o homem relatando ao seu capitão que pegou um item do armário. O cara ao telefone diz que tentou avisar o capitão Shen, mas não conseguiu entrar em contato. De repente, o superior dá ordem de eliminar nosso cara e o homem fica chocado com o comando. Nosso protagonista ouve a palavra eliminar e congela com medo da ameaça. Escondendo-se, ele se pergunta o que fez para merecer uma sentença de morte tão repentina. O agente questiona a ordem, mas seu capitão diz que o item é perigoso e pode machucar muitas pessoas. Do outro lado da linha, o superior lembra o homem de seus pais para forçá-lo a obedecer à ordem. Sem escolha, o cara concorda e recebe a final para esconder o corpo do nosso cara. Vendo isso, nossa protinha joga um item para distraí-lo e foge do local. Com as mãos brilhando em verde, o homem se recupera e diz que não vai deixá-lo escapar. O agente realiza um salto sobre-humano para alcançar nosso jovem em fuga. Assustado, nosso cara olha para trás e se pergunta se esse perseguidor é mesmo humano. O homem rapidamente se aproxima e grita, perguntando para onde nosso protagonista pensa que está indo. Ele se esquiva desajeitadamente do ataque do agente. O agente então ameaça, dizendo-lhe para largar a mochila ou as coisas ficarão muito feias. O agente se pergunta por que nosso jovem merece esse tipo de tratamento. Com um suspiro, nosso cara aceita a situação, sabendo que não pode voltar atrás agora. Seus olhos brilham e com um sorriso ele decide ver essa loucura até o fim. Então ele joga algumas batatas fritas picantes no agente. O lanche atinge o agente B nos olhos e ele grita de dor por causa do tempero picante. Nosso protagonista vê a chance perfeita de escapar e corre em direção à estação de trem. Sem olhar para trás, ele corre pela entrada tentando se livrar de seu perseguidor. Lá dentro, o agente relata que perdeu o alvo e sugere fechar a estação para capturá-lo. Do outro lado da linha, o capitão fica com raiva e chama o cara de inútil. O superior então ordena ao homem que não faça uma cena e não deixe ninguém descobrir sobre a missão. Em seu escritório, o capitão revela seu plano de eliminar o agente, assim que recuperar o item. Enquanto isso, nosso jovem recebe um bilhete para o trem Humão 160 e seu amigo diz que está funcionando novamente. Ele pede o portão 96 e a mensagem diz para ele ir para o corredor de espera 2. Correndo, seu amigo instrui a pegar uma passagem subterrânea localizada ao lado dos banheiros. Entrando na área escura, nosso cara se pergunta se as luzes estão quebradas e usa seu telefone para iluminar. De repente, um relâmpago azul pisca por toda parte, assustando nosso cara. Apesar do susto, ele vê a saída logo à frente e continua descendo as escadas para escapar. Chegando ao topo, ele sai do túnel escuro e fica congelado pelo lugar à sua frente. A estação moderna desapareceu e em seu lugar está um trem antiquado com pessoas de uma época diferente. Ao telefone, nosso cara reclama que o trem não serve comida e seu amigo diz que esqueceu disso. Seu amigo explica que foi uma emergência e, naquele momento, uma senhora idosa se aproxima dele. A mulher então se oferece para vender macarrão instantâneo para ele, o que é perfeito para a fome do jovem. Ele decide comprar 10 caixas, mas os guardas tentam confiscar os bens da velha senhora, alegando que é ilegal. Ele arranca a caixa das mãos do guarda e pergunta se isso é algum tipo de roubo. Ele diz aos guardas que ela é sua tia, que só veio trazer um lanche para a viagem. Nosso cara então paga a senhora pelo macarrão e diz que precisa embarcar porque o trem está prestes a partir. A caixa debaixo do braço, ele acena para a mulher ao entrar no vagão do trem. A velha senhora observa sair com um olhar gentil e deseja-lhe uma boa viagem. Mas assim que ela se vira para sair, um homem misterioso aparece logo atrás dela. O capitão Shou ordena que seu agente elimine o suspeito e avisa que esta é sua última chance. Denpa avança com sua energia verde, mas acha que esta é a chance que o capitão Shen lhe deu. No entanto, uma mão impede que continue seu ataque, segurando seu ombro com firmeza. Para sua surpresa, é o capitão Shen quem diz ao jovem para não se apressar e manter a calma. O capitão Shaw fica irritado e diz: nossa protinha fugiu com um item importante, eles precisam pegá-la agora. O capitão Shen sorri e diz a Shaw para ir em frente, pois ele esperará lá com seu agente. Em seus pensamentos, Shen revela que nossa protinha pegou o item Estrela da Sorte, e agora tem muita sorte. Denpa fica chocado ao perceber que seu superior o enviou para a destruição. Mesmo sabendo dos riscos, se diz que não tem certeza sobre a Estrela da Sorte, mas o item é crucial, e alguém tem que correr o risco. O capitão Shen então interrompe a discussão e sugere que eles deixem o objeto seguir seu destino. Ele diz que a jornada é uma missão suicida para o nosso jovem, mas Shaw não parece se importar. Shen então deseja que a Estrela da Sorte proteja nosso menino, mas teme que ele seja transformado quando retornar.
Enquanto isso, nosso protagonista embarca no trem Mulcon 160 e vê várias regras para os passageiros. Dentro de sua luxuosa cabine, nosso jovem se joga no sofá, completamente exausto após a longa perseguição. Pouco depois, ele recebe uma mensagem de seu amigo dizendo-lhe para seguir todas as regras do trem. Protinha pergunta o que está acontecendo e seu amigo diz que está preso e só pode falar pessoalmente. Ele então pergunta sobre o pacote, mas seu amigo se esquiva da pergunta e diz para ele descansar, pois ele teve um longo dia. Nosso menino suspeita que o item seja um tesouro, mas se lembra de ter ouvido que era muito perigoso. De repente, uma batida forte na porta assusta nosso jovem, que entra em alerta máximo. Uma voz do lado de fora implora para que ele abra a porta e deixe a pessoa entrar por um momento. Nosso jovem se pergunta como a mulher sabe que ele é um homem, já que ele não saiu da sala. A voz do lado de fora continua implorando para que o tio de dentro se abra. De repente, outra voz diz para chutar a porta, já que ele claramente não vai abri-la. A maçaneta começa a girar enquanto a pessoa do lado de fora insiste para que ele abra. Nossa protinha se lembra da regra de não deixar estranhos entrarem e se pergunta o que eles querem. Um condutor aparece e diz às pessoas para saírem do trem, o que traz ao nosso menino uma sensação de alívio. O barulho para e a cabine fica completamente silenciosa novamente. Nosso protagonista coça o pescoço e imagina que eram apenas alguns aproveitadores tentando viajar sem pagar. O trem começa a se mover e nosso jovem finalmente relaxa no sofá, pensando que está seguro, mas uma estranha mão fina aparece na janela de seu quarto. É a mulher de antes que agora está do lado de fora do trem em movimento pedindo para ver. Chocado, nosso menino se pergunta se essas pessoas são loucas por estarem no teto do trem. Logo depois, várias figuras aparecem e começam a bater desesperadamente no vidro. Nosso protagonista está confuso com o que está vendo enquanto uma estranha aura verde o rodeia. De repente, seu pescoço começa a coçar intensamente e ele sente algo tentando sair de dentro. Com dor agonizante, duas asas sombrias com rostos demoníacos explodem de suas costas em uma aura verde. Completamente confuso com a situação, nosso cara se pergunta o que diabos está acontecendo com seu corpo. Ele então ouve duas vozes em sua mente e questiona a criatura de 3 cabeças que viu do lado de fora. De repente, as asas em suas costas começam a falar e gritar para ele deixá-las entrar rapidamente. Naquele momento, a voz de um condutor ecoa pela carruagem, dizendo: "Este é o seu ponto de desembarque." Do lado de fora, o condutor confronta as criaturas que se recusam a sair. O funcionário do trem então usa uma isca para empurrar os monstros, que gritam que querem ir para a próxima estação. Com um golpe preciso, ele atinge a criatura diretamente, que implora para não ser jogada fora. Ignorando o por favor, o condutor arremessa o monstro para longe. De volta à cabine, nosso jovem se recupera do choque e um anúncio informa que o trem partiu de Sanusha. Nosso menino então toca seu pescoço, sentindo um arranhão, e se lembra da sensação de ter 3 cabeças. Ele começa a pensar que Santoshi é um lugar que causa transformações e não entende por que o trem pararia ali. Com isso, ele se pergunta se isso afeta a todos e o que a criatura quis dizer sobre um vendedor ter saído. Com isso em mente, ele pega seu celular para procurar informações sobre o trem no TO 160. Querendo respostas, o resultado da pesquisa deixa nosso protagonista completamente chocado e de repente suando frio. Acontece que não há informações sobre o trem, nem mesmo sobre o acidente que ele testemunhou. Ele não entende como o acidente não se tornou notícia e Chen acha que ele estava apenas brincando com ele. No dia seguinte, o trem chega à estação Healing e nosso jovem acorda com o vendedor do lado de fora. A sombra do vendedor passa pela janela e nosso protagonista sente uma fome repentina tomando conta de seu corpo. Desejando os ovos de chá, ele se levanta e vai em direção à janela para abrir a cortina, mas para, lembrando-se do aviso para não abrir as janelas e temendo que as criaturas ainda estejam do lado de fora. Desistindo da ideia, nosso menino decide comer o macarrão instantâneo que comprou da senhora no dia anterior. Enquanto come, ele percebe que seu telefone não tem sinal e se pergunta como seu amigo Jing está agora. Deixando a preocupação de lado, ele decide se concentrar em comer e bebe todo o caldo de macarrão para saciar sua fome. Satisfeito, nosso protagonista relaxa em seu assento e pensa que nunca comeu um macarrão instantâneo tão delicioso. De repente, ele percebe que comeu uma tigela inteira de macarrão e ainda está com muita fome. Desesperado, nosso jovem olha para a caixa de macarrão porque a fome que sente é simplesmente insuportável. Sem pensar 2 vezes, ele pega outra xícara de macarrão e a quebra ao meio para comer o conteúdo cru. Ele não aguenta mais e começa a devorar o macarrão seco direto da embalagem, sem nem se importar. Nosso protagonista sente como se 100 mãos estivessem saindo de sua garganta em busca de mais comida. Enquanto ele come, um anúncio informa que o trem partiu. E nesse momento, uma notificação aparece em seu telefone. Com o estômago cheio, nosso jovem percebe que a fome passou e se pergunta se é porque eles deixaram o filhote. Olhando para a caixa, ele fica chocado ao ver que devorou 8 xícaras de macarrão sem nem perceber. De repente, uma forte onda de náusea o atinge e ele corre para o lado, sentindo que vai vomitar tudo. Depois de se recuperar, ele descansa a cabeça na mesa e vê a notificação que chegou em seu telefone.
A mensagem era de Jake, que enviou seu endereço e pediu ao nosso protagonista para ir direto para lá amanhã. Nosso menino então responde perguntando onde ele mora e por que há pessoas de 3 cabeças lá. Mas ao pesquisar ele descobre que não há nada sobre esses lugares e até mesmo o mapa em seu telefone está em branco. O tempo passa e logo a noite cai, trazendo escuridão para a paisagem lá fora. Nosso protagonista relaxa no sofá, mas está preocupado porque seu amigo ainda não respondeu a sua mensagem. Só então o trem quebra abruptamente, jogando-o para frente, e ele se pergunta se eles já chegaram à estação. Uma voz informa que o trem parou devido a um problema e pede que todos permaneçam em seus vagões. Ele então tenta acender a luz, mas o interruptor não funciona porque a energia do carro foi cortada. Pensando rapidamente, nosso jovem pega seu telefone para usar a lanterna e aproveita para pegar seu carregador. E então conecta o dispositivo na tomada, precisando carregar a bateria o mais rápido possível. Mas para sua consternação, o dispositivo não carrega e ele percebe que o trem cortou toda a energia. Não entendendo o que está acontecendo, nosso jovem acha que todos esses eventos dariam um bom programa de TV paranormal. Com isso, ele começa a entrar em pânico porque sem o telefone, ele não saberá como encontrar seu amigo Jack King.